E aí, galera, salve, salve! E aí, vamos continuar, vamos começar aí pegando o poder executivo, olha que maravilha! Na verdade, olha só, esse poder essencial, você que está fazendo aí uma prova, seja no judiciário, seja segurança pública, seja parte administrativa, então ministérios em geral, né? O Ministério da Saúde, do Transporte, qualquer coisa, cara, sempre cai poder executivo. Atribuições do presidente, características. Na verdade, porque quando a gente entra no poder executivo, a gente começa a entrelaçar com o legislativo. E também pega algumas coisas do judiciário. Então, meu amigo, você tem que saber muito bem executivo. Executivo é uma matéria tranquila, fácil, gostosa de estudar, tá? Não é caô, não é vergonha, não é mentira que eu tô falando, tá? Não é nada disso, pelo contrário. Na verdade é bem tranquilo, é uma matéria muito gostosa. Tá lá o poder executivo aqui. E vamos lá. Vamos analisar aqui, primeira coisa, o conceito, né? Quando a gente pensa no poder executivo, a gente tem lá as funções típicas dele, né? Como governo, como poder executivo, como órgão administrador, como função de administrar, né? Compreendendo não a só a função de governo relacionada às atribuições políticas e de decisão, mas também a função meramente administrativa, pelo qual são desempenhadas atividades de intervenção, fomento e serviço público. Tranquilo? A gente tem como função típica do Poder Executivo administrar tanto a chefia de governo, tanto a chefia da nação, né? E claro, temos como funções atípicas, lembra, funções atípicas. O Poder Executivo pode legislar quando edita medida provisória e também julga os seus processos administrativos. Tranquilo? Continuando. Quando a gente fala do Poder Executivo, a gente está falando diretamente do quê? Nosso sistema de governo. Quando a gente fala em sistema de governo, a gente pode ter aqui de um lado o presidencialismo e o parlamentarismo. Quando a gente fala de um lado a gente tem o presidencialismo e do outro o parlamentarismo, a gente significa dizer que, no caso do presidente da República, a gente tem a figura dele, que ele exerce tanto a chefia de governo, ele é chefe de governo, e também chefe da nação, é chefe de Estado. Note-se que o chefe de governo e o chefe de Estado está numa só pessoa. Já no parlamentarismo, não. Está separado. O chefe de governo está aqui. E o chefe de Estado está em uma outra pessoa. Está aqui. Não confundir o sistema de governo é diferente com a forma de governo. Quando a gente fala em sistema de governo, significa dizer que é ou presidencialismo ou parlamentarismo. É claro que tem um peralismo, que é uma coisa muito arcaica, mas quando a gente fala em sistema de governo, ou é presidencialismo ou é parlamentarismo, não confundir com a forma de governo, que é república ou monarquia, beleza? Vamos analisar agora. A Constituição, ela colocou tantas as características, né, para o seu chefe do executivo em âmbito federal, tanto também as regras de eleições, tá? A regra da eleição para a chefia do governo. Primeira coisa, no artigo 76 fala que o poder executivo é exercido pelo presidente da República. O órgão máximo do poder executivo é o presidente, auxiliado pelos seus ministros de Estado. A gente vai ver que o ministro de Estado é meramente auxiliar do presidente. É de livre nomeação e exoneração, né? A hora que quiser, e tem alguns requisitos para ser ministro de Estado. Mas a gente tem que ver primeiro os requisitos para ser tanto presidente da República como para ser vice-presidente da República. Primeiro requisito, a idade mínima. Idade mínima. Quando eu falo em idade mínima, na data da posse, a Constituição falou que para ser presidente da República tem que ter idade mínima de 35 anos de idade. Toma cuidado com isso. Na data da posse ele tem que ter idade mínima de 35 anos. Presidente, vice e o senador, né? Continuando, filiação partidária. É essencial filiação
partidária, que o candidato ele esteja filiado a um partido político, né? Terceira possibilidade, terceira característica, ser um brasileiro nato, né? Tanto o presidente, tanto o vice-presidente da República são brasileiros natos, perfeito? Continuando, domicílio eleitoral. Na verdade, quando a gente fala em domicílio eleitoral, significa dizer o quê? Que ele tem que morar onde? No território brasileiro. Porque domicílio eleitoral, prefeito, aí tem que morar no município. Aí, vereador, tem que morar naquele município. Governador, tem que morar naquele estado. E ser presidente da República, tem que morar onde? Pelo menos em algum lugar do Brasil, né? Perfeito? Temos que tomar cuidado com isso. Tanto para ser presidente, tanto vice-presidente, tem que ter isso daqui para ser um elegível. Isso é condição de ser elegível para ser presidente e vice-presidente da República. Tranquilo? Beleza? Fechamos esse ponto aqui e vamos para as eleições, né? A Constituição, ela colocou exatamente o procedimento das eleições. Primeiro, a gente vai colocar aqui algumas hipóteses de candidatos. O candidato X, o candidato Y e o candidato Z estão concorrendo às eleições. O candidato X, o candidato Y e o candidato Z. O candidato X, no primeiro turno, fez 40% dos votos válidos. Quando a gente fala voto válido, significa dizer que é excluído os brancos e os votos nulos, perfeito? Então, votos válidos são os votos que são excluídos, os votos branco e os votos nulo. Então, o candidato X fez 40% dos votos válidos, beleza. O candidato Y fez 20% dos votos válidos. E o candidato Z também 20% dos votos válidos. O restante foi distribuído pelos outros, né, pelos outros candidatos que estavam lá de menor expressão. Na verdade, a Constituição coloca que se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta no primeiro turno, far-se-á o quê? Um segundo turno concorrendo os dois candidatos mais votados. Perfeito? O artigo 73 da Constituição coloca que o primeiro turno será no primeiro domingo de outubro. E o segundo turno no último domingo de outubro. Então, nesse caso, a Constituição coloca que o primeiro turno vai ser no primeiro domingo de outubro. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos válidos, far-se-á o quê? Um segundo turno, concorrendo os dois candidatos mais votados. Mas aqui a gente tem um problema. O candidato X, realmente, ele vai para o segundo turno. Já está aqui. Só que o candidato Y e Z, eles tiveram um empate técnico. O candidato Y e Z tiveram exatamente 1.375.500 votos válidos. Um empate técnico, uma surpresa. Nesse caso, o que a Constituição diz? Nesse caso, será convocado mais idoso. No critério de desempate, far-se-á o desempate por idade. Perfeito? Então, nesse caso, o mais velho é o Z. Perfeito? Mas continuando. Aí vamos botar que tem um candidato aqui, W, também corre por fora, com 5%. Né? Vamos lá. Nesse caso, no segundo turno, se houver
no caso, o empate técnico, vamos ter o idoso, foi o candidato Z. Se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, impedimento ou renúncia do candidato, não vamos ter um candidato já eleito, não. Vamos ter um segundo turno com remanescente de maior o quê? Votação. Então, se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte e renúncia de algum candidato, vamos ter que convocar o remanescente de maior votação. Nesse caso, o Y que vai. Perfeito? Então, aí vamos ter uma disputa entre o candidato X e o candidato Y. E o candidato X, a Constituição nem colocou em maioria absoluta aqui no segundo turno, porque vai ter que ter um, né? O candidato X, 60% e o Y, 40%. Perfeito? E aí, ele vai ser o quê? Diplomado. Se ocorrer morte, renúncia ou impedimento de um candidato eleito, mas não diplomado, não vamos ter novas eleições. Não, já temos o quê? Um candidato eleito. Aí vamos ter uma sucessão, mas não uma nova eleição. E aí o candidato X vai ser diplomado. O que é diplomação? Diplomação é a confirmação da validade das eleições. Perfeito? Confirmação da validade das eleições. Cuidado que a gente tem que tomar cuidado, que tem um parágrafo 3º na Constituição Federal que vai falar o seguinte: far-se-á o primeiro turno no primeiro domingo e a 20 dias, o segundo turno far-se-á 20 dias, em até 20 dias após a proclamação do resultado. O que a gente tem que tomar cuidado com isso? Esse parágrafo 3º do artigo, salvo engano, 77, tem lá essa previsão. E antes, claro, tem a previsão no artigo falando que o primeiro turno é no primeiro domingo e o segundo turno no último domingo. Porém, ainda está lá previsto na Constituição Federal esse parágrafo 3º, que vai falar em até 20 dias úteis após a proclamação do resultado. Isso ainda está na Constituição? Tá. Perfeito? Mas ainda não tem mais o quê? Aplicabilidade. Continuando. Agora, depois da diplomação, a gente vai para posse. Né? A posse é o momento da investidura no cargo público. Olha que maravilha. E ele é investido, ele já entra em exercício. A posse, o artigo 78, fala que o presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional. Eles tomam posse no Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, o promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele vai fazer isso tudo lá no Congresso Nacional, perfeito?